queridos, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, sou professor aqui da IBD da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz, em Rio Bonito. É um prazer tê-lo mais uma vez na nossa lição, aonde que hoje nós vamos trabalhar, né, no tema O que Deus quer de nós? É uma pergunta que com certeza você na sua caminhada cristã, lá no início você se fez essa pergunta: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ou você perguntou para Deus, né, o que o Senhor quer de mim? Ou você se perguntou: gente, será o que Deus quer de mim? Né? É uma pergunta muito comum para caminhada, sempre na nossa caminhada cristã. E para nós iniciarmos esse estudo, nós vamos estar usando o texto de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, como base. E esse texto, ele diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que o Senhor te pede, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. Pois bem, aqui já nesse texto nós já vemos três coisas as quais o Senhor declarou, né, que Miqueias, lá o profeta, ele escreveu, mas que o Senhor declarou em relação ao homem. E nós podemos ver três pontos aqui que vão servir de base para a nossa lição hoje, sobre o que nós vamos estudar, o que Deus quer de nós. Então nós podemos anotar aí, ó, que Ele quer que pratiquemos a justiça, que Ele também quer que nós amemos a misericórdia e que também andemos humildemente. Então esses são os três pontos que vão, né, estar na nossa lição aqui hoje, onde que nós vamos desenvolver. Né? E como eu falei, com certeza alguma vez na vida você se perguntou o que Deus quer de mim, o que Deus realmente quer de mim, e clamou ao Senhor. Com certeza você fez isso algum dia. Senhor, mas o que queres de mim? Né? Esperando uma resposta da parte de Deus, né, para a tua vida. E nós usando aqui esses três pontos, nós vamos iniciar com pratique a justiça. Né? Deus ele deseja com que você e eu sejamos homens justos e que venhamos praticar a justiça. Né? Praticar a justiça é exercitar o bem ao próximo, ou seja, você também ser justo em relação ao próximo, aquele que nos rodeia. O texto de Tiago 4,7 vai falar assim para nós: Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Ou seja, em algumas situações da nossa vida, com certeza você e eu devemos ser justos, né? Não agir com impunidade em relação às pessoas, mas ainda assim você vai lá e pratica essa. Você é impune, você acaba. É uma pessoa que você não pensa no próximo, você deseja com que as pessoas elas se deem mal, né? Por mais que você talvez tenha algum poder para que elas sejam pessoas justificadas, né? Que você seja um homem e mulher justo, você faz totalmente o contrário. Aí o que Tiago fala, quando você e eu sabemos o que devemos praticar, que é o bom, que é o certo, que é o justo, mas se nós não praticamos nesse ponto, nessa questão, também nós estamos pecando, nós estamos errando. Então, Deus ele deseja com que você e eu sejamos homens justos, né? É uma questão de no ambiente de trabalho, por exemplo, se você tem ao seu domínio algumas pessoas, né, e você age de justiça com umas, você é benevolente com algumas pessoas, mas em algumas situações, talvez as mesmas pessoas elas cometem o mesmo erro e você pratica a injustiça com o outro, né, a palavra de Deus já vem condenando que você sabe que é o bom, o que é o bem, que é o certo, que é o correto, mas você agiu de forma injusta e nisso você está pecando. Isso acontece muito, principalmente em ambientes de trabalho, né? Acerca de pessoas agirem com injustiça, mas também na nossa vida. Nós também trabalhamos dessa forma muitas das vezes. Essa é a verdade. Até dentro da própria igreja, infelizmente, há pessoas que ainda não entenderam realmente o que Deus quer para a vida dela, qual o chamado, ou não entendeu esse amar ao próximo, praticar justiça, talvez nunca tenha lido esse texto. Infelizmente ainda acontece essas situações, mas Deus ele deseja com que você e eu sejamos homens justos, né? Vou pegar aqui um exemplo, talvez também uma situação onde que é muito comum também te dão um troco, vamos supor, você vai numa padaria e te dão um troco errado. E você fica com esse troco para você sabendo que isso está errado, né? Que esse dinheiro não te pertence, você praticou uma injustiça, porque aquela pessoa lá, que por uma falta de atenção, ela te deu o troco errado, provavelmente ela vai ser punida, né, de uma certa forma, vai pagar um vale, vai ser descontado, né, do seu salário,
aquela falta daquele dinheiro no caixa. Então, se você sabe que o dinheiro que está na tua mão não deveria estar na tua mão porque não é seu, você também está praticando de uma injustiça, né? E também Deus, ele não se alegra com a injustiça, né? Ele não se agrada, ainda mais se você e eu que somos conhecedores da palavra de Deus e nós praticarmos a injustiça, com certeza Deus, ele não vai aprovar, ele vai ficar muito entristecido conosco, né? Então, o primeiro ponto é do que Deus, ele quer que nós venhamos praticar, o que ele quer de nós, ele exige de nós, é que sejamos homens e mulheres justos. Ponto 2, sobre o que Deus, ele exige de nós, o que ele quer de nós, é que amemos a misericórdia, né? Como foi falado também lá no versículo, que amemos a misericórdia. Então, nós podemos entender, para nós entendermos bem a questão da misericórdia, né? Podemos dizer que misericórdia é você se colocar no lugar dos outros, né? É você agir também em prol, né, dos outros, né? Abençoar a vida dos outros. Também nós precisamos, né, amar essa questão da misericórdia para que nós não venhamos exagerar justamente na justiça. Por exemplo, eu falei que nós devemos ser justos, mas tudo na nossa vida ele também tem que ser dosado, porque se nós praticarmos em excesso essa justiça, nós também vamos estar pecando, né? Então tem que ser colocado numa balança. Eclesiastes 7,16 vai falar assim: não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? É uma pergunta. Essa questão aqui seria o seguinte: a questão de você ser demasiadamente justo, ou seja, você ser muito justo, mas também você ser muito sábio, né? Tem algumas traduções bíblicas que vão falar de forma diferente. Mas existe a questão toda que nós podemos pegar como exemplo aqui, que existem pessoas que elas excessivamente são justas, né? E um exemplo aqui que eu posso falar, elas são justas em relação ao erro dos outros. Vou pegar aqui uma situação, vou pegar a situação da padaria, aonde que uma pessoa errou e deu o troco errado, né? Então, ela provavelmente seria, como eu posso dizer, ela pagaria o vale ali, né? Seria descontado do salário dela. E nós entendemos ali que seria o justo porque ela errou, uma certa punição. Só que às vezes a pessoa que está que é acima dessa pessoa ali que tomou o vale, ela age de uma forma muito dura. Mas se ela comete esse pecado, esse mesmo pecado de algum outro dia, ela dá o troco errado, ela nunca vai querer ser julgada dessa forma, não vai querer ser punida, né? Então ela vai agir de uma forma errada, ela vai querer ela vai clamar pela misericórdia, ou seja, ela é excessivamente justa em relação aos erros dos outros, mas quando é em relação aos próprios erros, ela não é justa, ela não vai agir da mesma forma que deveria ter agido, né? Não, então eu faço o vale, eu pago o vale, desconta do salário. Esse exemplo é muito comum, então existem pessoas que, para julgar as outras pessoas, ela vai ser muito rígida. Mas se ela comete o mesmo erro e quando ela deveria ser julgada, ela clama pela misericórdia e ela entende que não deveria ser tão justo dessa forma. Então, por isso que o texto ele vem falar que você também não pode ser demasiadamente justo, mas também não pode ser também demasiadamente sábio, porque essas questões elas podem te destruir. Então, muitas das nossas ações têm que ser realmente equilibradas, porque um dia a nossa ação ela pode vir contra nós, né? Então, se você é demasiadamente justo e você quer que seja certo ali as coisas muito certas, que não pode fugir daquele padrão, você tem que estar preparado e eu também para que as coisas quando acontecerem conosco também não fujam daquele padrão. Então, amar a misericórdia, como eu falei, é se colocar no lugar do outro, é você agir beneficiando o outro, né? Então Deus ele exige com que você e eu sejamos homens misericordiosos, mas também numa balança, porque há certas situações na nossa vida que um dia a gente pode cometer esse erro também. Então a gente nunca deve falar que não vamos cometer os erros, nunca da água vamos beber, nunca vamos cometer as gafes que as outras pessoas cometem, porque justamente um dia nós podemos errar. E se nós julgarmos uma pessoa de uma forma tão severa, um dia nós também podemos ser julgados. Então, Deus ele deseja com que você e eu sejamos homens e mulheres misericordiosos, que nos coloquemos no lugar do outro, por mais que seja difícil você se colocar no lugar da outra pessoa,
é super importante nós aprendermos a sentir a dor que o outro sente, né? Por exemplo, numa perda de um ente querido, às vezes a gente costuma falar, nossa, eu me coloco no lugar daquela pessoa. É, é lógico, a gente não vai sentir realmente o sentimento que aquela pessoa está sentindo, mas nós entendemos a situação que ela está passando. Então, você ser misericordioso é você se colocar no lugar do outro, é você agir em prol do outro, é você abençoar a vida do outro, né? Você não ser, como foi falado aqui no texto, não ser também injusto com o outro, é você agir de misericórdia tanto com um quanto com o outro. Isso tem que haver na nossa vida, isso tem que existir no nosso coração. Também o terceiro ponto é Deus ele deseja com que você e eu andemos em humildade com Deus, né? O texto ele fala isso, o texto lá de Miqueias ele vai falar assim, né? E ande humildemente com o teu Deus, ou seja, você e eu devemos andar em humildade, né? E um ponto aqui interessante para nós olharmos também é que não adianta praticar os outros tópicos aí que eu falei, a misericórdia e praticar a justiça, mas se você e eu nos achamos superiores aos outros, né? Então tem que ser um conjunto, na verdade. Você e eu não podemos agir, né? Simplesmente fazer, praticar os dois primeiros pontos, né? Os primeiros tópicos, mas também não sermos humildes, sermos soberbos, né? Acharmos que somos superiores aos outros dentro da casa do Senhor, que se canta, achar que canta melhor do que o outro, ou então se toca um instrumento, não achar que toca melhor do que o outro, se leciona, não achar que ensina melhor que o outro, se prega, não achar que prega melhor que o outro, ou se cozinha, né? Às vezes a pessoa responsável pela cantina da igreja ali, na administração da cantina da igreja, achar que é melhor que o outro. Não adianta praticar, né, ser misericordioso, não adianta praticar a justiça, né? Até porque eu creio também que a pessoa que ela não é humilde, ela não vai ser justa. Essa ação dela se sentir superior ao outro, isso não faz parte desse quadro também de justiça, né? Então, ser superior, a pessoa ter esse complexo de superioridade, isso também não é agradável, né? Então, Deus ele quer que você e eu sejamos homens e mulheres humildes. Também o maior exemplo de humildade que nós podemos ver, né, na Bíblia é o de Jesus Cristo, que ele tinha toda a glória, poderia ficar o tempo todo do lado do seu Pai, mas ele preferiu se humilhar, passar por todos aqueles problemas que Jesus passou aqui na Terra, principalmente, né, eu vejo assim, tem a fase, né, dele, antes do ministério, que eu creio que passou por algumas dificuldades, como um homem qualquer, mas nos 3 anos onde que Jesus ele exerceu o seu ministério, ele passou por maus bocados. Então, ele poderia sim viver de uma forma tranquila, sem passar por nenhuma daqueles problemas, daquelas dificuldades, mas Jesus ele escolheu se humilhar, se colocar em posição de homem, se fez carne para passar por todas as coisas, para que nós olhássemos, né, para a vida de Jesus e ver assim, não, realmente Jesus ele tem que ser o exemplo a ser seguido. Então, Jesus ele é o maior exemplo acerca de humildade, né? E quando nós andamos em humildade com os homens, nós também estamos andando em humildade com Deus, né? Também nós podemos dizer que somente em Deus nós podemos aceitar uma humilhação, né? Porque muitas vezes você ser humilde, você está se humilhando em algumas situações. E somente em Deus nós podemos ter essa força para aceitar toda a humilhação, para aceitar toda, talvez, como eu posso dizer, tudo aquilo de ruim que possamos passar na terra, né? Mas somente em Deus nós vamos encontrar forças. E como em Lucas 14 vai falar, né, fala, né, que os humilhados serão exaltados, somente os humilhados vão ser exaltados se estiver juntos com Deus, né? Se nós estivermos ali em humildade, juntamente andando com Deus, porque Deus ele é humilde de coração, né? Imagina, Deus ele sabe que nós somos homens e mulheres falhos, que nós vamos pecar, realmente nós podemos pecar dia após dia, todos os dias, e Ele ainda assim nos ama, Ele ainda assim nos quer para nós o melhor, Ele ainda assim nos perdoa, né? Esse amor dele é incondicional, não tem limites. Então, nós devemos olhar realmente para Deus e ver que Ele é um Deus e Jesus são os melhores exemplos acerca de humildade, né? De ser seguido, né?
É somente nele que nós vamos encontrar forças para sobreviver e viver, né, aceitando todo tipo de humilhação. Então tá aí os 3 pontos acerca do que Deus ele exige de nós, né? Deus exige de nós a humildade, né? Deus exige também a misericórdia, que andemos, né, viemos amar a misericórdia e também a justiça. Então, queridos, estamos encerrando aqui mais uma lição. Foi uma lição tanto curta, mas são 3 pontos que Deus ele exige de nós, né? Que sejamos homens e mulheres justos, que viemos praticar a justiça, também que amemos a misericórdia, que sejamos misericordiosos, porque quando nós queremos a misericórdia para nós, nós também devemos ser misericordiosos com o próximo, e também a humildade, né? Que quando você e eu andamos com humildade em relação aos homens que estão ao nosso redor, com certeza nós estamos andando em humildade com o nosso Deus. Então, Deus, podemos dizer que Deus ele é o nosso modelo de humildade, juntamente com Jesus Cristo, e aqui na Terra, que morreu, que viveu, sofreu, morreu, tudo aquilo por nós, sofreu humilhação, foi cuspido, teve seu corpo imolado, né? Isso tudo, sofreu toda aquela humilhação justamente para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos perdoados, né? Então, nós devemos praticar sim esses 3 pontos. Esses são algumas exigências que Deus ele quer de nós, né? Nós podemos dizer que se você deseja agradar o coração de Deus, não tem outro caminho. Você quer agradar o coração de Deus, você quer agradar o coração do Pai, então pratique a justiça, seja misericordioso, também seja humilde de coração, né? E Deus ele vai se agradar com certeza dessas ações. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe a tua vida. Mas antes de encerrarmos essa lição, vamos estar orando, vamos estar falando com o nosso Pai. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Senhor. Deus, nós te louvamos por essa lição, nós te louvamos por mais um dia na tua presença e nós rogamos também que no nome de Jesus que possamos ser homens e mulheres justos diante do Senhor, diante dos homens, também Deus que possamos praticar a misericórdia, que nós possamos nos colocar diante daquele que sofre, daquele que padece e que nós possamos agir em prol dessas pessoas e que também, Deus, como foi falado aqui, que possamos ser homens e mulheres humildes de coração e que possamos andar lado a lado com o Senhor. Assim, Deus, que as nossas ações sejam ações que agradem o coração do Senhor. Que, Deus, que tudo aquilo que nós formos fazer, quando em algum momento nós pensarmos, Deus, em seguir algum outro caminho, nós venhamos lembrar que o Senhor é humilde, que o Senhor, Deus, é humilde, que o Senhor é manso de coração, que o Senhor é agradável, a tua ação é boa, perfeita e agradável, que também, Deus, o Senhor ama aquele que vive, Deus, de acordo com a tua obediência. Assim, Deus, que possamos ser homens e mulheres obedientes à tua palavra, também, Deus, obedientes à tua voz e que os nossos ouvidos, Deus, estejam sensíveis à tua voz dia após dia. Assim. Essa é a oração, Deus, que eu te faço, a oração, Deus, que nós fazemos, te agradecendo por tudo no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe, que seja uma semana repleta de bênçãos, de vitória. Não deixe de assistir nossas EBDs, também não deixe de frequentar lá o discipulado toda sexta-feira às 18 horas e também não deixe de congregar conosco, não deixe de cultuar conosco domingo às 18 horas lá na nossa igreja, ali no Parque da Luz. Te esperamos por lá, esperamos também que você leve pessoas para que abençoem, né, sejam abençoadas, então sejam um agente de bênção também. Pegue seu vizinho, pegue seu amigo, leve para ele ouvir a palavra do Senhor, que é a palavra poderosa e eficaz. E com certeza eles estão sedentos de ouvir a voz do Senhor. E você pode ser o canal de bênção para a vida deles, tá bom? Então, que você fique com Deus, que a semana seja repleta de bênçãos e até a próxima.